Vamos falar um pouquinho sobre as raízes racionais, tá, gente? Então, lembrando o que é um número racional. Ele é um número que pode ser escrito na forma de fração, né? Onde P e Q são primos entre si, inteiros, que é diferente de zero, tá? Então, esse candidato vai ser raiz de uma equação polinomial quando o P, o numerador dessa fração, dividir o último termo, o termo independente, e quando o denominador, o Q, dividir o nosso coeficiente líder, tá? Eu não tenho nenhum exemplo aqui para vocês, mas é mais a título de curiosidade, tá? Não caiu em questão ainda também. E uma coisa que não tem no material de vocês é o que nós chamamos de relações de Girardi, tá? E pelo menos umas 2 questões que eu vi de concursos anteriores caiu formas bem fáceis de se resolver as questões com as relações de Girardi. Vocês lembram quando a gente falou sobre as raízes da equação do segundo grau? Que eu sempre dizia assim para vocês, ó, a soma das raízes tem que dar menos b sobre a e o produto das raízes tem que dar c sobre a. E aí a gente já fazia o cálculo direto, não precisava fazer Bhaskara. Então, funciona do mesmo método, tá? Então, e a gente chama essas relações de relações de Girardi. Só que numa equação do terceiro grau, olha o que acontece. A soma das 3 raízes, né, já que é uma do terceiro grau, vai ter 3 raízes, vai ser menos b sobre a. Então, aqui era das 2, aqui é das 3. E o produto, que aqui era das 2 e c sobre a, vai ser menos d sobre a. Quem que é o menos d? O termo independente, tá? Então, além de ser negativo, vai ser o d sobre a. Para verificação, até tem uma questão, mas não aqui no nosso material, que a soma entre o produto das raízes, então, a primeira com a segunda, a primeira com a terceira e a segunda com a terceira, a soma desses produtos tem que dar c sobre a, tá? Então, a título de conhecimento. Vamos fazer, então, algumas questões. Sendo o polinômio x ao cubo, 3x ao quadrado, ax mais b, um cubo perfeito. Bom, vamos lembrar o que é um cubo perfeito. Eu vou fazer com outras letras aqui pra gente entender bem, tá? O que vai ser um cubo perfeito? Então, eu vou ter a soma de 2 termos elevado ao cubo. Vai ser o quê? Cubo do primeiro, mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes, agora troca, o primeiro vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Isso aqui é ser um cubo perfeito, tá? Então, vamos analisar com os valores que nós temos lá de P de x. Tá? Então, eu sei que o primeiro termo aqui, ó, o c ao cubo tem que ser igual a x ao cubo. Então, o que já nos diz aqui? Que o primeiro, o c ali vai ser x, né? E aqui vai ser mais porque todos os termos são positivos. Depois, o que nós temos que ter? Que esse termo 3c ao quadrado d tem que ser igual a 3x ao quadrado. Bom, vamos igualar então. 3c ao quadrado d tem que ser 3x ao quadrado. Lembra que c é x? Então vai ser 3x ao quadrado igual a d, 3x ao quadrado. E aí, esse com esse, o que sobrou? D igual a 1. Então, eu já sei que o segundo termo é 1. Tá, beleza. Mas não era isso que estava nos interessando. Estava nos interessando quem é o A e quem é o B ali. Agora, vamos substituir. Então, 3cd ao quadrado. Então, quem que é c para nós? É o x. E quem que é d? É 1, né? 1 ao quadrado, 1. Então, 3x. Olha o que eu já descobri também, que isso aqui tem que ser igual àquele lá de cima, né? Então, 3x tem que ser igual a x. Eliminamos aqui, achamos que o A vale 3. Beleza, e para finalizar, eu sei que d ao cubo, o d vale 1, né? Então, 1 ao cubo é 1. Então, quanto que vale o nosso b? b é igual a 1. Só que a pergunta é, a diferença A menos B. Vamos fazer aqui, então. A menos B vai ser igual a 3 menos 1, e vai dar 2. Letra B. Olha aí, eu disse para vocês que ia aparecer questões assim para a gente fazer com as raízes ali. Então, uma equação polinomial do terceiro grau que admite aquelas raízes. O que nós vamos fazer? Nós vamos escrever daquela maneira que eu disse para vocês. Então, eu quero uma equação polinomial, como ele não está falando do coeficiente líder, eu sempre vou colocar ele igual a 1, tá? Para a gente não atrapalhar aí
o início. Aí tu vai dizer assim, ah, então é letra A. Não, calma, coração, vamos dar uma olhadinha. Então vai ser 1 que multiplica x menos a primeira raiz. Menos 1 mais 1. Vezes x menos a outra raiz. Então vai ser x mais 1 meio. E x menos a terceira raiz. Menos 2. Agora vamos multiplicar essa galera aí. Tá? Então vai ficar x é x ao quadrado, mais x sobre 2, mais x e mais 1 meio, tá? Vezes x menos 2. Vamos resolver aqui, vai ficar x ao quadrado, 1 mais 1 meio, vai dar 3 meios, mais 1 meio, vezes x menos 2. Continuando, então. Continuar aqui embaixo. X ao quadrado vezes x, x ao cubo. Vezes menos 2x ao quadrado. 3x vezes x, 3x sobre 2 vezes x vai dar 3x ao quadrado sobre 2. E 3x sobre 2 vezes menos 2 vai ficar menos 3x. Mais meio vezes x, mais meio x. E meio vezes menos 2 vai ficar menos 1. Vamos juntar os termos semelhantes aí. Então, eu tenho p de x, x ao cubo segue quem ele é, menos 2. Então, multiplica aqui, ó. 2 vezes menos 2, menos 4. Menos 4 mais 3 vai dar mais 1. Mais 1x ao quadrado. E aqui, o termo com x. 2 vezes menos 3, menos 6. Mais 1, menos 5. Opa, me esqueci do 2 embaixo. Menos 5x sobre 2. E menos 1. Opa, tá certo. Bom, vocês estão vendo que não tem coeficientes ali quebrados, né? Em forma de fração. Então, o que nós vamos fazer? Multiplicar toda essa equação aqui, né? Que eu tô botando polinômio, mas é a equação, por 2, né? Para nós eliminarmos isso aqui. Então, multiplicando tudo por 2, nós vamos ficar com 2x ao cubo. Aí, esse 2 com esse 2 vai cortar, vai ficar x ao quadrado. Esse 2 com esse 2 também vai ficar menos 5x. E aqui vai ficar menos... Opa, menos 2. E eu tava olhando o sinal que eu errei aqui, gente, tá? Então, ó, 2 vezes menos 2, menos 4, com mais 3, menos 3, né? Então, não tinha nem como errar se todos estão negativos, Lídia. Vamos parar com essa borrança aqui. Então, a equação é 2x ao cubo, menos x ao quadrado, menos 5x, menos 2, igual a 0, letra E. É, né? Letra I. Se eu não errei. Tá certo. 2019, então. Olha só a questão que apareceu aí. O valor que deve ser somado ao polinômio 2x ao cubo mais 3x ao quadrado mais 8x mais 15 para que ele admita 2i como raiz, sendo i a unidade imaginária. Bom, então a gente já tem que partir do princípio o quê? Se eu tenho uma raiz complexa, né, que tem essa parte imaginária, o conjugado dessa raiz também, é raiz. Então, eu tenho que uma raiz é 2i, 0 mais 2i, então a outra raiz é 0 menos 2i, tá? O que vai faltar para nós? O que ele está pedindo aqui? O valor que deve ser somado. Então, ele quer saber qual é o resto que eu tenho que retirar para que esse polinômio fique divisível pelo polinômio que nós vamos encontrar, tá? Bom, falei, mas é melhor escrever. Então, como é que eu posso descrever esse polinômio que eu estou procurando? Como eu disse para vocês, eu vou pegar o coeficiente líder, tá? Aqui, no caso, eu vou deixar por 1. E vou pegar o polinômio, as raízes, como essas raízes aqui da equação polinomial. Então, vai ficar x menos 2i, que multiplica x mais 2i, né? O que é isso aqui? Produto da soma pela diferença, o quadrado do primeiro, menos o quadrado do segundo termo. O que vai dar aqui? X ao quadrado, 2 ao quadrado 4, i ao quadrado menos 1. Com menos vai ficar mais 4. Então, eu vou dividir esse nosso polinômio dado por esse outro aqui, tá? Para saber qual é o resto que eu tenho que retirar. Então, eu vou fazer pelo método da chave aqui. 2x ao cubo, mais 3x ao quadrado, mais 8x, mais 15, dividido por x ao quadrado mais 4.
Vamos lá. Divide o primeiro daqui com o primeiro de lá. Então, 2x ao cubo dividido por x ao quadrado vai ficar 2x. Multiplica e troca o sinal. Vai ficar menos 2x ao cubo. E aqui vai dar mais 8x, menos 8x. Opa, olha aqui onde é que eu vou botar o 8x. Porque são termos semelhantes. Esse aqui do meio eu só vou baixar, tá? Então, como é que vai ficar aqui? Esse com esse vai anular e esse com esse também. Então, eu vou ficar com 3x ao quadrado mais 15. De novo, o que tem maior grau aqui eu divido pelo que tem maior grau lá. Então, 3x ao quadrado dividido por x ao quadrado vai dar mais 3. Multiplica e troca o sinal. Então, vai ficar menos 3x ao quadrado. E aqui ficaria mais 12, vai ficar menos 12. Aqui anula e o nosso resto é quanto? Mais 3. O que que eu preciso somar para que isso aqui fique com o resto zero, né? Então, eu tenho que somar menos 3 para que dê resto zero. Então, a resposta era isso. Somar menos 3 para que eles fiquem divisíveis um pelo outro.